Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Varejo Sem Achismo. Conteúdo sem filtro para quem vive o varejo de verdade. Eu sou o André Alcalde, fundador da Trinômio e cofundador da Samply. E ao longo dos últimos anos eu ajudo as empresas a transformarem estoque parado em lucro com estratégia e planejamento. Esse podcast faz parte do pilar de conteúdo e educação do Simplesmente Varejo. E a proposta aqui é clara: trazer profissionais que são referências nas suas áreas e falam de varejo com propriedade, porque vivem ele todo santo dia. E hoje o papo é com uma mulher que respira marketing aliado ao passo dinâmico do varejo. Diretora de marketing da Animale, com passagens por marcas como Aramis, LinkedIn e Iguatemi, tem uma carreira sólida construindo marcas com clareza e muita estratégia. Seja muito bem-vinda, Juliana Dáurea. Obrigada, André. É prazer estar aqui. Feliz com esse papo. Acho que muitas trocas pra gente falar. Ai, coisa boa. Eu digo e repito, é uma felicidade poder trazer aqui as pessoas que fizeram parte também da minha trajetória, né? A gente vai falar um pouco aí Muito. da gente ter cruzado o nosso caminho aí em uma das marcas que você trabalhou, né? Que a gente teve junto. Mas já vamos trazer aqui, Ju, um grande ponto, né? Que eu acho que quando a gente fala de marketing e varejo, qual que é a parte mais desafiadora, assim, do varejo de moda com marketing que só dá para entender quem realmente vivencia aí esses dois bichinhos? Vivendo isso, né? Tudo é muito desafiador para o marketing em geral. Acho que esse momento de transformação de comportamento, de tendência, de um marketing que antes estava acostumado com canais diferentes, e aí tudo muda o tempo inteiro, já é desafiador. Eu acho que quando entra o varejo nessa equação, entra velocidade, entra intensidade, entra tudo mudando ao mesmo tempo, só que mais rápido ainda. E aí, para mim, a terceira camada, né, quando você me pergunta que vem na minha cabeça, é a moda nisso tudo. Porque moda é muito sobre comportamento, é muito sobre identificar, e não é, para mim não é identificar tendências, né? Então, ai, como a AI vai impactar no seu negócio? Isso é claro que vai acontecer, mas como que você identifica aquela tendência que está nascendo naquela comunidade, no meio do TikTok, na Ásia, e como isso vai impactar seu negócio? Então, mistura tudo isso, isso é trabalhar com marketing de moda no varejo. Muda o tempo inteiro, nasce coisa o tempo inteiro. Não, é o dinâmico, né, que a É, gente traz, assim, aquela coisa. A gente teve também pessoas que vieram aqui de vendas, né, e aí a gente fala muito da questão da meta diária, né, acho que o varejo tem muito essa coisa de cada dia é um dia, cada dia é um dia, daqui a pouco você tava mirando para um lado, você tem que apontar para outro. Mas na sua trajetória você passou também por, né, outras linhas ali de negócio, como Iguatemi, como LinkedIn. Mas o que que te trouxe para o varejo de moda? E não só o que te trouxe, mas o que que te fez ficar no varejo de moda? eu acho que essa mesma intensidade que é desafiadora é o que me atrai. O varejo de moda é muito, o varejo é muito pulsante e o varejo de moda é muito um pulsar com, tem muito propósito envolvido, né? Uma marca de moda, ela precisa respirar essência, ela precisa respirar essa emoção toda que me mantém aqui. Esses outros mercados, o LinkedIn, por exemplo, é um mercado diferente do varejo, um mercado que, enfim, quando eu entrei no LinkedIn para abrir mercado de mídia no Brasil, uma outra cultura, uma outra velocidade, mas uma estratégia muito clara de construção de narrativa. Então, assim, por que que eu faço isso? Por que que as empresas precisam se posicionar na plataforma? Então, quando eu pego isso e jogo para o varejo, você consegue tentar manter ali a lógica do varejo, né? Uma estratégia ao longo do ano, mas ah, meio que colocando isso dentro dessa estratégia, né? Essa narrativa, essa ordem, essa lógica, para você poder entregar um produto com mais essência, com mais história para contar. Então, eu acho que no fim, todas as experiências que a gente tem vão construindo e vão agregando para a gente ter uma referência diferente e criar uma coisa diferente, né? Então, acho que tudo é muito complementar Não, nisso tudo. e isso que você traz, né?
Claro, hoje o LinkedIn já está em outro Não, momento, outro, né? total. Completamente diferente. Já virou um Super. canal de aquisição, virou quase que é uma rede social por definição, mas eu acho que agora virou assim, já tem gente que já nem usa mais Instagram para captação É de lead e já verdade. vai direto para É LinkedIn, né? verdade. Então, acho que tem toda uma questão assim de uma construção de marca pessoal, né? Super. Então, acho que tem uma, tem uma relação, né? Acho que tem coisas que você consegue relacionar assim de algo de tecnologia, construção de marca, rede social com as marcas de moda? Super. Se você for ver, o branding em si, ele é uma construção de imagem de marca, que você tem que ter pilares claros de onde você quer apostar a sua marca. Isso serve para uma marca B2B, uma marca B2C ou para sua marca pessoal. A gente tem marca, né, construída. Queira você ou não queira, Sim, existe uma marca na sim. mesa. Então, acho que quando você define qual é a sua, quais pilares você está colocando de conteúdo, não é só um story no seu Instagram, né? Quando você está no varejo, quando você divulga as coisas, não é só o story. Então, tudo isso vai compondo. Então, acho que o LinkedIn virou, sim, essa plataforma. É um mundo, né? Então, desde recrutamento até posicionamento, geração de lead. Para mim foi muito rico porque foi um waiver ali do que eu estava acostumada a fazer e foi uma área muito consultiva. Então, pensa num momento onde as empresas investiam bastante no LinkedIn e, dependendo de um valor que elas investiam, desbloqueava essa área de soluções para aportar conhecimento para essa empresa. Então a gente trabalhava com as melhores empresas, com as empresas que estavam, né, querendo transformar, querendo construir, e um time que criava narrativas para isso na plataforma. Então imagina a minha cabeça sendo super treinada e super educada nesse lugar para depois aportar isso para o varejo. Sim. Mas ao mesmo tempo desafiador, porque daí você cai em um outro ritmo onde precisa ter um planejamento, precisa ter uma narrativa, vai acontecer coisa todos os dias que vão. Você vai precisar nessa, né, resiliência o tempo inteiro e moldando, mas tem que ter uma linha mestra, porque senão não dá efetivamente para você saber onde você quer chegar, né? No final do ano tem que ter de um ponto A para um ponto B, mesmo com todas as intercorrências que vão acontecendo e as adaptações que a gente vai fazendo. Mas ela precisa existir, né? Sim. E no final das contas tá muito com o olho no seu cliente, né? Porque, né, você estava trazendo ali recrutamento e seleção, né? Um Aham. LinkedIn que inicialmente era para ser o seu currículo digital, né? Daqui a pouco vira uma plataforma de criação de conteúdo, de newsletter, né? De como a pessoa se posiciona como uma marca. Então, olha quanto que vai surgindo, né? Quando você começa a olhar para o seu cliente. E, e aí, João, um ponto que eu vejo muito, né, na tua posição, assim, na forma como tu atua como executiva de marketing, Uhum. eu quero trazer isso e acho que, né, quando eu te fiz o convite, fiquei muito feliz, porque quando a gente fala de marketing, né, de moda, Aham. às vezes fica aquela coisa muito da passarela, né, fica Aham. aquela coisa muito da campanha. E é muito mais do que isso, né? Eu acho que tu foi uma das poucas profissionais assim que eu tive um contato que conseguiu trazer uma visão de conectar o marketing com o negócio, né? Aham. Então, uma coisa é estética, branding, posicionamento, outra coisa é o negócio. Como que é ter esse jogo de cintura, né? E acho que, né, trazendo um pouco pro pessoal, né? Acho que a gente conseguiu construir, depois a gente vai falar um pouquinho mais ali, né? Um rebranding muito forte, com conexões entre áreas muito claras, né? Eu acho que é quando a gente sai um pouco daquela história de cada um olhar só para o seu negócio, porque no final das contas, no varejo de moda, a gente vende roupa, né? Exato. A gente não é uma empresa de marketing, mas como que você conecta esses dois mundos para ter campanhas que chamem a atenção, mas você precisa comunicar lá com aquele ponto de venda? É, eu não sei da onde nasceu isso na moda, né? É muito histórico mesmo. E aí pode ser de pequenas a grandes empresas, mas de enxergar o branding fora do negócio como uma campanha, como uma estética puramente. E é muito complicada essa relação, né? Porque nada tá desconectado. Quando a gente vai olhar branding na teoria, branding é direcionamento de marca. E direção muda ponteiro no negócio, né? Acho que quando os times estão completamente alinhados, a gente vê uma coerência da marca, uma coerência na venda, uma coerência no atendimento quando você entra na loja. Então, para mim, o branding permeia absolutamente tudo. Tanto que onde eu chego, eu quero saber como esse produto chega na casa do cliente, porque tudo é branding.
tudo no fim respira marca. Eu não sei se para mim, né, como eu falo isso, que a minha primeira gerência de marketing, o primeiro cargo que eu assumi como gerente de marketing foi digital. Não foi comunicação, que na nossa época era offline, né? Tinha online, offline. A minha primeira agência foi digital. Eu não sei se isso contribuiu para essa cabeça mais voltada para resultado, dado, comportamento, porque tudo que você mexe vai te dar um resultado rápido no digital. Então eu fui levando isso comigo. Então, assim, não dá para você fazer branding. Branding, para mim, é captar direito a essência da marca, posicionar essa marca e contar a história dela com esse direcionamento. Só que sem olhar o quanto que você está mexendo, qual o resultado, e se isso está fazendo sentido, a coisa fica meio solta, né? Um vale. Eu estou desenhando para uma branding persona que não é a que entra na loja. E a que entra na loja talvez está te pedindo outra coisa. Então não tem branding sem conhecer sua cliente profundamente. Você precisa ser aspiracional, né? Você vai sempre Sim. levar essa barra. Não estou falando para a gente desenhar branding para buyer persona, que é a que entra e compra. Sim. Você sempre agrega essa camada aspiracional, mas isso precisa estar completamente conectado. Na minha cabeça, as coisas não separam. Então, acho que isso faz com que essa jornada seja 360, que é o que a gente falava muito também na experiência que a gente teve junto, e consiga desenhar essa jornada aliada ao branding. Eu acho que ele é essa essência que guia o que a gente quer construir, né? Porque no final das contas, você precisa bater uma meta de venda, né? Não adianta de nada a gente ter uma super campanha, né, que super conectou, mas no final das contas não gerou ali um resultado, né, que mexeu no ponteiro ali no final das contas na venda, né, nos resultados que a empresa almeja atingir. E acho que o varejo de moda traz isso muito forte, né? Como que hoje na tua atuação, né, acho que tanto na Animale, né, como nas marcas que você passou, você vê essa conexão direta, assim, marketing, meta de venda, é algo que você vivencia ainda muito forte? Super. A coisa da estética isolada, ela vira muito fácil, algo para se jogar sozinho, por isso que eu acho que tem que ser super conectado. A estética é aquela coisa que na moda, e aí principalmente no varejo de moda, emociona, né? É o que te faz falar, nossa, eu quero comprar essa marca. Não sei por quê, mas essa marca conecta comigo. Só que se ela não tiver com um posicionamento claro, de repente você vira e compra outro produto que também te emociona. Então, acho que quando eu falo dessa coerência de essência, é ter muito claro para esse consumidor para que eu existo. Porque um produto você pode ter de várias marcas. Acho que tem uma tendência do consumidor ser menos fiel sempre a uma marca só, porque tem tantas coisas aparecendo que cada vez é mais importante você mostrar seu branding para você manter o consumidor conectado a você. A coisa da comunidade, que a gente também deve falar por aqui, porque sempre aparece esse papo. Acho que foi meio nesse lugar. O que eu vejo, aí sua pergunta relacionada à venda. Como marketing e branding, a gente tem que ter muita clareza de ponto de contato com o cliente. E aí pode ser sobre venda, pode ser sobre experiência. Então, eu procuro em qualquer lugar que eu chego, aí olhando para as minhas experiências passadas, mergulhar num tema que eu sempre falo, daí que depois a gente pode fazer um só sobre isso, porque ele é super profundo, que é design de experiência. Então, assim, basicamente ele tem duas fases, se eu puder resumir. A primeira fase é como que você mapeia ponto de contato do seu cliente. A gente fala, mas a jornada não é mais linear, né? Você compra de várias formas, mas os pontos de contato estão ali. Você pode desenhar a jornada não linear, assíncrona, fazendo o infinito, a jornada de compra está ali. Então, como eu identifico o que é dor e o que é oportunidade nessa jornada a curto prazo? Endereço essas dores, endereço as oportunidades. Aí esse projeto de design de experiência, que é quase uma metodologia, ele vai para a fase 2, que é futuro. Então, baseado no que está acontecendo de comportamento futuro que se adequa ao nosso negócio, que eu estou olhando, como eu junto com essas dores e oportunidades e crio cenários para trabalhar para frente. Então, é como se você criasse direcionadores que acabam virando planejamento estratégico de marketing. Isso é muito doido, né? Porque Nossa. nos planejamentos estratégicos das empresas, a tendência é que o marketing sempre entre com share, crescimento de awareness, novo cliente. Então, assim, vem vários KPIs relacionados ao negócio, que faz total sentido, mas como eu moldo a experiência do que eu quero daqui para frente? Então, é tão profundo que não vai surgir num planejamento do negócio. Precisa acontecer em quem está olhando o comportamento. Então, acho que essa fase 2 ela te dá uma lista de possíveis ações ou movimentos de marca
relacionados Uhum. ao seu cliente, inclusive à venda. Você pode identificar nesse ponto 2 que você tem uma dor no provador da loja hoje e como que eu trabalho com tendências e tecnologias a melhor experiência de teste da roupa em si. Né? Sim. E eu priorizo essa lista. Então, ela vira uma lista para a liderança conseguir se guiar. Então, para mim, além da venda, eu consigo conectar qual é o caminho que eu quero seguir nessa cauda longa de marketing, E o sabe? quanto, Ju, que esse design de experiência, esses pontos de contato, o quanto que isso se conecta com todo um caminho de CRM que também vem surgindo com muita força, né? Uma série de ferramentas de tecnologia que vem dando sustentação a isso. Como que você que se conectam esses cem dois por pontos? cento, né? Porque CRM nunca vai ser a ferramenta. A gente fala sobre a metodologia em si, sobre o olhar do cliente. Tudo está se transformando. Antes no marketing, eu, por exemplo, peguei, né, muitas transformações diárias. A Uhum, gente tinha um trade marketing, uhum, que era trade marketing nasce na gôndola do mercado. Então, assim, como eu vou expor meu produto da melhor forma? Hoje o trade, inclusive o que a gente montou recentemente agora na Animale, é uma pessoa focada em experiência do cliente. Porque é sobre o cliente e a experiência dele com esse produto, independente do lugar, do ponto de venda, se é no digital, se é na loja. Então, acho que tudo vem moldando e evoluindo para esse lugar. O CRM, ele aporta, é uma área que precisa aportar conhecimento sobre o cliente para todas as outras áreas, porque é transversal, né? Principalmente no uhum. marketing. Cada um precisa conhecer o cliente em um nível, né? Sim. Um step ali para conhecer, mas todos precisam ter essa informação. Então, assim, super conectado, super 360, E o teve, né, tempo acho que inteiro. um momento, né, acho que eu também estava, né, junto com outras áreas de marketing com quem eu trabalhei no varejo de moda. Acho que teve um momento que o marketing passou a ser muito alimentado de dados, né? Assim, ele Teve. sai um pouco daquilo que eu comentei, da estética só, né, da campanha e começou a entrar muito dado. E tu pegou, acho que essa transição, Muito, assim, como que é muito. pra quê? Porque assim, eu sempre falo, às vezes, quando eu tô falando de outros negócios, né, pô, eu não venho do digital, eu não sou um cara de comercial, Aham. mas por ter vivenciado, né, acho que tem um desafio grande aí para quem vem daquela formação mais, né, de uma geração mais tradicional de marketing e se viu tendo que lidar ali com uma série de dados e números que começaram a surgir de uma forma muito robusta, né? Não, chegou uma hora no marketing que eu falei, não vou conseguir trabalhar, porque vai ser só engenheiros, né? Engenheiros de dados, engenheiros. Porque foi um momento que o digital subiu muito forte Uhum. para o marketing, aí explodiu todas as plataformas, enfim. E aí acho que, pelo menos no meu exercício pessoal, e acho que eu represento uma geração que passou por Sim. isso, foi o período de adaptação, né? Então não é só isso, ou só X, ou só Y. Eu preciso aprender a ler esse dado, mas sem o lado de comportamento, o lado da estética, o Uhum. lado do branding, não para de pé, porque daí vira uma área de performance, que Sim. precisa ter. Mas não é o marketing 360, né? Então eu passei muito por isso, assim. E agora? Ter que virar 100% analítica? Não, né? Acho que ter esse equilíbrio e consistência acontece até hoje. Mas eu acho que a chave, eu tava pensando nisso esses dias, o como evoluiu, o como a gente precisa do dado, mas cada vez mais o quanto você precisa conhecer efetivamente a fundo aquela marca para Sim. alcançar aquele cliente, ter clareza sobre aquele cliente, entender quem é o cliente que está entrando na loja, porque senão não adianta nada, você pode ter todos os dados, mas se não tem essa clareza e coerência, não sai do lugar, fica confuso, até para as pessoas dentro da própria marca, né? As empresas, eu vejo que muitas vezes elas se perdem em querer estar sempre fazendo a última pegada do momento, a última tecnologia, o último termo novo. Eu vejo muito, né, Ju, as empresas, elas muito preocupadas em estar surfando a última onda do momento, em estar colocando a última tecnologia, surgiu uma métrica nova, tem que implementar, e no fim acaba esquecendo né, é o cliente no centro, né? Às vezes eu falo, é o cliente no centro, mas você está preocupado em bater a meta da área X, o canal Y precisa crescer. E o cliente? Você está Exato, pensando no cliente ou você está pensando né, na própria empresa ou na área específica, nos egos das áreas, né? Então acho que exato. tem aí um ponto que para o marketing é vital, né? Que é essa questão de, cara, no final das contas, é o teu cliente entrar na tua loja ou no teu site, né? Como você falou, diversos pontos de contatos que hoje está na palma da mão.
né? E, cara, ele precisa ter uma boa experiência, ele precisa ser fluido, ele precisa sentir parte daquilo, né? Exato. E assim, no fim, o que importa pra ele é o que tem que importar pra você. Óbvio, ambidestria, sempre corporativa, né? Então, vou jogar no presente, mas vou começar a construir o que a gente tem que fazer lá. Mas, por exemplo, esse próprio projeto, né, de design de experiência que a gente implementou agora recente na Animale, a gente identificou 30 novos pontos de contato extras à 30. jornada atual nessa possibilidade da fase 2. E a gente levou para diversos grupos de cliente votarem numa priorização do que elas queriam mais. Todos os projetos que mais envolviam tecnologia pura, ser atendida por uma inteligência artificial, uma vitrine XPTO, que envolver. Eles ficam mais para baixo no ranking. E todos que falam sobre atendimento personalizado, humano, conexões, Uhum. comunidades, ficavam no top 5. O top 5 é todo sobre atendimento próximo Sim, pessoal, com a tecnologia no back-office. Não é que a cliente não quer, ela quer que você conheça profundamente o que ela quer. Mas ela quer ser atendida pelo modelo de negócio que a gente trabalha. Teve uma coisa que elas pediram que foi muito interessante nesse projeto, que ficou numa prioridade super alta, que eram espaços flexíveis na loja para a gente poder fazer evento. E a experiência no provador de uma forma diferente. Então, a gente acabou de lançar 4 novas lojas, né, na Animale, com um novo muito layout. legal. E a gente já foi bebendo dessas experiências. Os espaços não tem nada fixo, eles são todos flexíveis para a gente poder organizar Mudar, essas modular isso. experiências na loja. E o provador hoje da Animale, aqui em São Paulo, a gente está com um projeto no JK e no Morumbi, e no Rio, no Leblon e na Barra. No Barra Shopping. Então, quando você entra no provador, você entra para uma outra dimensão da marca. Ele é todo laranja, blocado, porque é para até Instagram, de forma Sim, instagramável, você reconhecer que você está nesse provador, com um sofá central grande para elas poderem se comunicar. Ali é a plataforma, ali é onde a comunidade da marca acontece, a troca acontece entre elas. Elas pediram isso como sim. experiência. Então agora a gente entra com editorias dentro do provador, criar alguns style sessions que a gente traz stylists para fazer dentro do próprio provador, porque a gente entendeu que aquilo era importante para o nosso cliente. Então você vai conectando essa estratégia com o que elas pedem e vai gerando esses novos cenários, né? Não, e que momento mais chave para uma É, marca de moda feminina do que aquele momento que a cliente tá com a sua roupa ali e daqui a pouco trocando, né, com outros clientes, podendo ter exatamente. aquele momento. E enquanto você falava, eu lembrei do episódio que a gente gravou com o Vinícius Dúlios, que ele falava, pô, estão criando tecnologias para dificultar a vida do cliente. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir num totem, eu tenho que preencher um formulário, eu tenho que passar. Pô, você tá dificultando a minha vida, Exato. cara. Não, eu quero, como você falou, cara, eu quero o contato, eu quero a facilidade, eu quero. Ele falou assim, pô, se eu entro numa loja e não tem ali um fale comigo no WhatsApp, eu já desisto. Então, olha como a gente, né, tá quase que vivendo, né, um retorno um pouco a essa questão de, não, eu Do quero o contato, contato. eu quero essa experiência, né? E, E não é sobre não ser pró-tecnologia, muito pelo contrário. não, Mas ela é sofisticada. Sofisticada no sentido de ser fácil, de te dar uma experiência melhor. É uma sofisticação do dado. Como que eu traduzo isso para o meu vendedor, para esse atendimento ser muito consultivo para essa cliente, né? Então, eu acho que é tão sutil, mas faz sim. tanta diferença. Não, eu falo muito isso, principalmente também quando a gente está construindo, né, um software de planejamento, a gente fala, não, não é tecnologia, é a metodologia. A tecnologia é só uma forma que eu estou achando de levar isso para mais pessoas Aham. com uma forma mais escalável, né? Então acho que tem um pouco isso, né? A tecnologia, ela, poxa, tem que existir, tem que estar junto, mas se você não desenhar isso bem, não cuidar desses detalhes, daqui a pouco de criar o espaço É físico isso. ali, né, do cliente. E, bom, você está falando aqui um pouco, né, dos eventos, né, assim, da Uhum. Animale ou da própria loja. É, eles são sempre muito focados nessa questão da experiência, né? O que que isso gera para vocês nessa conexão de desejo, de pertencimento, né? Vocês veem que aí realmente é onde você consegue captar fazer a cliente de fato virar fiel e, como você estava dizendo antes, não fazer com que ela compre o mesmo, porque no final das contas é um vestido, é uma blusa, né? Por que que ela compra a É da isso, Animale? né? É por que que... Eu sempre faço essa pergunta. Por que que você existe se você não vender esse produto? Se eu não vender roupa, por que que ela segue se conectando comigo? Tem que ter uma coisa muito clara do como eu chego nessa cliente. Esses eventos de experiência
cases que eu amo, assim, na Animale desse ano, foram os 2 eventos. A gente chama de Experience, que é o evento que a gente faz, que é uma imersão no conceito criativo da coleção. Fazer Brand Experience é super difícil. Você tem que tangibilizar aquela marca Sim. fisicamente. As pessoas tocam na marca, elas pegam, sem ser a roupa, Sim, efetivamente. sim. A alma dessa marca. E aí a gente falou, o que que a gente podia fazer para divulgar as coleções? E aí eu tô falando só de 2 no ano, daria pra fazer muito mais, mas as 2 maiores no ano, para cliente sentir essa coleção de uma forma diferente, que conecte a marca com a marca. Porque eu posso fazer um desfile, mas é o que todo mundo faz. E a gente, quando a gente fez esse resgate da alma da marca, porque assim, esse processo que eu comentei do design de experiência, o começo dele é um mergulho quase que psicológico dentro dessa Sim. marca. E a gente percebeu que a Animale sempre foi uma marca muito protagonista. São 34 anos de moda no Brasil. Então, assim, é um tempo Sim. considerável. Muito considerável. E ela sempre foi muito protagonista e de uma forma muito diferente. Então, assim, o que que é essa pimenta que não é o desfile tradicional que eu posso fazer nesses lançamentos? E a gente falou, vamos fazer essa mulher vestir essa roupa e viver uma experiência completamente diferente que ela vai lembrar que ela tava com essa roupa, mais sobre do que ver passar. O que que ela vai ver acontecer? E aí foram 2 momentos. A coleção de inverno que a gente lançou, ela era chamada de Urban Flora, então eu coloco porque a gente fez um jantar imersivo. A gente identificou uma tendência fora do Brasil que estava muito forte, que ainda não tinha sido feita aqui, que eram os jantares com projeção mapeada. Então, assim, você vai para uma noite que você não sabe o que você vai comer, você não tem a menor ideia do que vai acontecer, você entra num espaço completamente escuro com uma projeção mapeada e cada ato do jantar era um ato do conceito criativo da coleção. Então, era Urban Uhum. Flora, falava sobre a cidade, o florescer da cidade. Então, ele começava com concreto e a gente quebrava a mesa. Comia, então assim, aquilo era aquilo foi arte, porque ele foi assinado pela Simone Matar, que foi uma artista. Então assim, a gente tá todo foi um grupo de pessoas muito bem curado para fazer aquela experiência acontecer. Eram 70 mulheres Nossa. sentadas num jantar guiado, vivendo aquela experiência que elas nunca viveram. Isso explodiu nas redes sociais, explodiu no digital, porque aí a comunidade leva a mensagem da marca para fora. E é lindo de ver isso acontecer, porque é Sim. muito intangível, né? Você não consigo comprar. Se eu quisesse nesse jantar, eu não consigo. Então, esse nível de refinamento de experiência fideliza os clientes, fideliza essa comunidade. Isso te dá longevidade, né? De conexão com a marca, Diferencial, né? né? Não é qualquer. Eu não posso ir em outro lugar. Talvez eu não encontre isso. Se eu perder, eu vou perder essa experiência. E nesse conceito de comunidade, né? Claro, aqui a gente tá falando de um evento fora da curva. Uhum. Como, né, manter isso depois que Mesmo você nos dá esse menores, né? impacto, né? Porque aí vou trazer também aqui provocações que eu faço muito com meus clientes, né? Que Aham. na moda a gente tem muita aquela história de, né, meu cliente vem na minha loja toda semana. Aí É, eu exato. pergunto, mas qual é a frequência de compra? A frequência de compra, a média é 1,6 ao ano. Eu falei, então ele não vai toda semana. Sim. Mas como que a gente conecta isso com, né, você que tá lá, como até eu vou usar o que você falou, psicologicamente Exato. querendo entrar na mente dessa pessoa para fazer ela, olha, vai mais uma vez na minha loja, né? Como que você encaixa isso? Claro, tem toda a questão da jornada que você falou, mas como que você, né, sai de um evento, que é aquela porrada que vem na cabeça do cliente, para traduzir isso depois ao longo do dia a dia dele E mesmo? alimentar essas experiências, né? Eu acho que são muitas camadas de experiências que você pode prover para um cliente. É, um cliente não tão fiel, um cliente mais fiel. Mas nessa lógica do Brand Experience, por exemplo, a gente faz esses 2 gigantes no ano. O outro que eu ia comentar, que foi a outra coleção, chamava Oasis. Então, para sair da rota do óbvio, a gente falou, vamos criar um oásis urbano. Então, a gente criou um oásis no meio de São Paulo. E aí você foi convidada para um luau, para ouvir uma música. Então você tava no luau, só que do nada a gente popou um desfile secreto. Então você não foi convidada para um desfile. Hum, E aí você não assistiu um desfile sentado. As modelos passaram do seu lado. Então, assim, tudo era pensado para ser não óbvio. E aí, como que eu trago isso para o dia a dia da marca? Você pode fazer eventos menores para essa comunidade. Você pode dar
pré-lançamentos para essa comunidade. Você pode dar benefícios para ela que compõem essa experiência em níveis diferentes. Então, por exemplo, a gente fez um evento em lojas, super pequeno, para um grupo de clientes. A gente vai falar um pouquinho, né? A gente tem uma ação na Animale chamada Animale Vintage, que é de moda circular. E aí, durante o período dessa ação, que você pode levar uma peça de roupa e trocar por créditos na loja, para as clientes dessa comunidade específica, a gente gerou um evento com upcycling. Então, assim, tinha uma estilista, uma marca de upcycling, pegando os produtos da Animale, recriando esses produtos e criando uma coleção específica para aquela comunidade. Não dá para comprar em outro lugar. E aí, se você pertence, você faz parte desse grupo. Sim. Entendeu? Então, foi uma experiência super pequena. A gente vendeu tudo. Só que assim, se eu quiser comprar, eu não consigo. E isso fica na memória de uma cliente, né? Então, assim, o psicológico é no sentido de mergulhar na marca, entender qual é a essência dela e aí levar isso para essa cliente para que ela perceba isso e veja o seu diferencial. Então, acho que tem níveis, mas aí a gente volta para a estratégia. Isso precisa ser mapeado em estratégia, isso precisa ser orçado Sim. para a gente conseguir fazer esses movimentos ao longo do ano. Entende como tem que ter essa linha mestra? Porque senão a gente fica atuando sob demanda. A venda caiu, joga todo o investimento de marketing para cá. A venda subiu, então a gente não precisa colocar tanta mídia. Mas se você não tiver a linha mestra, sai muito fácil da essência, assim. Sim. Então sempre volta, calibra os investimentos para conseguir seguir, né? O quanto, Ju, isso na tua visão se conecta também, né? E um olhar teu sobre essa Creators Economy, assim, né? O quanto você usa essa influência estratégica, né? Até que ponto isso de fato te impulsiona ou em até em determinado momento isso passa a ser mais só um hype de estar jogando um jogo de influência mesmo. Super, né? E às vezes até um jogo de mídia, porque Sim. grandes influenciadoras viraram mídia pura, né? Você coloca canhão de venda. Como a gente tem. Eu gosto da Animale, porque a Animale, você vai entender que o jogo de influenciadoras, a estratégia, a gente levou para um lado que tem muito a ver com a essência da marca. Então, assim, a Animale é uma plataforma de mulheres. Eu não tenho um único nome que represente esta é a mulher Animale, ou esta pessoa é a Animale. A gente identificou 5 perfis de comportamento, né? Porque, obviamente, tem a essência da marca conecta com todas elas. São mulheres, assim, independente das 5, são mulheres fortes em movimento, que gostam de sofisticação, gostam de qualidade de produto. Então, assim, tem muito claros atributos funcionais e emocionais que conectam esses comportamentos. Se essa mulher encaixa que ela usa animais, senão talvez ela vai comprar uma peça, mas não é a Sim. cliente core. Então, eu uso hoje como estratégia, né, no time, a gente desenhou com que um squad de influenciadoras, porque eu tenho uma plataforma de mulheres, não uma única mulher, Sim. represente todos esses atributos. Então, a gente usa a estratégia de influência para tangibilizar isso que a gente quer dizer como branding. Então, eu tenho as que representam uma geração mais Gen Z, eu tenho a que representa a credibilidade em alfaiataria, eu tenho a que representa a seda e o couro, eu tenho a que me traz credibilidade sobre potência feminina, porque ela tá lá no meu propósito como marca. Então, esse squad, ele é pensado milimetricamente para compor a marca. E aí, acho que o mais legal é tanto na própria rede da marca, quanto elas vivendo na rede delas. Sim. Isso é uma coisa que eu aprendi muito no grupo Iguatemi, porque o Iguatemi faz uma estratégia de influenciadores muito bem feita de deixar a influência viver na rede dela. Porque é interessante ver isso acontecendo no dia dela. Não precisa ter tudo collab. Não é trazer todo mundo pro mesmo ponto, né? Tudo é Ed, tudo tem que estar na sua marca. Deixa acontecer lá, deixa ela escolher. Cocria com essa menina. Porque se você escolheu ela, ela tem um porquê de estar acontecendo. Então, acho que é saber balancear isso e usar dessa forma. Isso, né, quando a gente fala de influenciadoras maiores, com volume maior. E aí, quando a gente joga em creators, nano, aí volume, aí escolher as meninas corretas para poder espalhar a mensagem, provar o produto. Então, acho que é estratégia de pirâmide no bom sentido, assim, de equilibrar por tamanhos, por investimentos, mas ter sempre uma estratégia. Porque, de novo, se você jogar one-on-one, eu acho um super desperdício de verba, assim. Porque você vai atirando no que tá no hype. Sim, aí fica aquela coisa, né? É a marca da Gisele Bündchen, a marca da Exato. Anitta. E aí, quando vê, fica aquela coisa. E deu, quando passou, Acabou e tá todo mundo acabou. fazendo a mesma pessoa. E quando você vê, já tá aquela pessoa numa outra marca, né? Exato. E aí se perdeu aquela
conexão, né, que você tem, porque você, mas aquela pessoa que tava na marca que eu gosto agora tá usando outra, então assim, se aquela Exato. pessoa que é para ser o meu referencial não tem a fidelidade, então eu também posso, né, pular de galho em galho aqui. Exato. Por isso que eu acho que é uma plataforma, sabe? Tem que compor. É, Ju, vou puxar aqui agora um pouco também para um nosso período, né, que a gente vivenciou. Acho que é uma experiência que eu trago muito forte, assim, acho que a gente viveu um período muito legal, né, dentro da Aramis, ali onde a marca toma um espaço absurdo. E a gente acaba falando também de rebranding, né? Tu falou muito aqui do Uhum. branding, mas agora do rebranding, né? Ah, que a gente acabou vivenciando junto ali, né? Quase com um rejuvenescimento ali da Aramis. Mas vamos a esse case específico, mas para marcas em geral, que sinais que a gente vê que uma marca precisa de rebranding, assim, que tá na hora de fazer algo diferente? Pra mim, o sinal mais claro. E tem níveis de rebranding, né? Mas assim, o que tá entre todos eles é o que você acha que você representa não é o que o consumidor está vendo. Então, assim, a distorção de percepção de marca é o mais grave que existe, porque aí você vai jogar para uma marca que o consumidor não é essa pessoa, ele não tá entrando. Você tá falando com outra pessoa. Então, quando precisa desse equilíbrio, a gente precisa de um rebranding ou de uma adaptação de um branding. Tem uma frase que a gente usa muito no time que é ou uma marca, não vou lembrar de quem é a frase, me desculpa, eu preciso pesquisar isso, porque a gente usa Sim. tanto essa frase, de tantas referências, de ou uma marca ela tá evoluindo ou ela tá morrendo. Só que tem os níveis de evolução. No caso da Aramis, que foi a experiência que a gente teve juntos, foi muito um turnaround, assim, a gente mudou do logo à loja ao Tudo, né? produto 360. Tem marcas que não precisam disso, que não querem isso nesse momento. Elas querem fazer um resgate dessa essência e querem fazer uma evolução, querem entrar para uma conversa atual, né? Que é muito o caso do que eu estou vivendo hoje. Então, assim, não é um turnaround de Animale, Sim. uma evolução natural da marca de entrar para a conversa atual. Então, acho que tem níveis, mas que vão ajustando essa percepção, né? Não, e, né, para o pessoal que não acompanhou muito de perto, né, a gente está falando de uma marca que tinha 25 anos, né, muito bem estabelecida, mas que entendeu que era a hora de, né, como você falou, de uma certa distorção, De né, de percepção. percepção e claro, já trazendo essa visão, né, um pouco 360, como você disse, foi de logo, a loja, Tudo. a sortimento, a produto, a faixa etária que começou a atingir diferente, a mercado que foi ganhando, né? Exato. Qual que foi, né, aí, né, no teu olhar de marketing, né, pra gente não fugir do nosso tema aqui, qual que é o maior desafio de fazer isso para uma marca, né? Você falou Animale 34 anos, Aramis 25 anos, então você pega marcas robustas, como que se faz um processo desse sem perder aquela essência, né, que trouxe a marca até aqui? Essência, pra mim, é exatamente o diferencial de qualquer rebranding. Porque se você for olhar a estratégia, ela tem um caminho. Se for montar um playbook, você consegue de um Sim, rebranding. Tem ferramentas, só que não serve pra todo mundo. Então, assim, descobrir a essência, o que que você quer preservar, o que que não serve mais e trazer esse comportamento futuro pra ver qual conversa ela entra. Eu acho que ter clareza de quem ela quer ser é muito importante nesse movimento e é o que faz ser diferente para todo mundo. Tem marca, por exemplo, que não vai servir essa estratégia de brand experience, que ela vai precisar de um outro movimento. Então, acho que é ser cirúrgico nesse mergulho psicológico profundo para poder identificar. É isso que vai fazer totalmente o diferencial. E aí você vai sentindo, né? No caso da Aramis, a gente sentiu muito isso. Então, mexemos em logo, mexemos em comunicação, mexemos no site, mas a loja não representa. Você entrava na loja e não sentia essa sim, marca. E a loja é onde a mágica acontece. Você sente efetivamente uma mudança de uma marca. Ela pode compor ou destruir completamente a percepção. Então chegou o momento de mudar a loja. Então chegou o momento de trazer um embaixador muito forte para explodir a awareness dessa marca. Então acho que tem que ir sentindo. sim. E pela minha experiência, pelo que eu tenho vivido aí de varejo, são 2 anos, efetivamente, para as pessoas perceberem essa mudança. O primeiro ano ele é todo de estruturação, mudança, foi tudo que a Sim. gente passou. E aí no segundo ano começa a vir uma percepção e aí daí para frente, acho que é consistência, porque senão volta também, né? Tudo. Muito, né? Ah, E legal que tu trouxe isso dos 2 anos, assim, porque às vezes o pessoal só vê a ponta, né? nossa, Tudo, depois que tudo já aconteceu.
Cara, tem tanto trabalho, né, que começou lá em 2020, 2021, acho que, claro, também período de pandemia, que né, virou uma folha em branco ali para tentar se reinventar, para chegar num ponto, né, de uma marca que, nossa, conseguiu jogar outro jogo e trazendo outro tópico importante, né, que você fala assim, dessa questão de um 360 da Uhum. marca, não só na questão de comunicação para fora, mas para dentro, né? Eu acho que às vezes na teoria é muito simples, né? Ah, integrar as áreas e tudo mais. Mas eu acho que a gente viveu um momento em que era assim, estilo, marketing, comercial, RH, tecnologia, tava todo mundo com a mesma visão, com um alinhamento muito forte, assim. O que que na tua visão fez aquilo acontecer daquele jeito tão forte? E por que tantas empresas se perdem nisso hoje e ainda ficam esses silos separados e às vezes a gente vê rebrandings que são muito mais da porta para fora do que da porta para E dentro? não acontecem, né? Eu acho que são rebrandings que eles não são fortes, assim, eles não provocam o mercado. Pra mim chama intenção. Tudo que você faz, assim, se uma marca tá passando por um movimento, você tem que ter líderes que coloquem essa intenção pro time. Você tem que identificar no time quem são esses embaixadores que colocam essa intenção. E aí, ritos muito sérios de Sim. informação, evoluímos tanto, isso daqui melhorou, isso daqui precisa de ajuste. Porque a mensagem de dentro pra fora é muito poderosa, né? E aí, quando você falou de Creators Economy, hoje a gente tem dentro das empresas um monte de colaborador influenciador. Exato. Que se você não dá a informação correta, todo mundo vende do jeito que achar melhor. E assim, não tem como barrar. É uma nova economia, um novo marketing. E que bom que as pessoas estão abertas a fazer isso. Mas assim, identifica esses potenciais, usa isso. Quando a gente olha para a lógica da Animal, fiz um painel com uma pessoa muito querida da reserva, que tem feito um super trabalho com vendedores influenciadores também. Então, como o próprio vendedor da loja é treinado para passar Uhum. essa informação, sabe? Então, acho que é o todo, né? Eu acho que essa intenção de todos os lados faz as pessoas perceberem. Porque você conta uma história para sua microrrede ou para minha microrrede, a hora que você soma tudo isso, a percepção vai acontecendo. Por isso que esses 2 anos são importantes, né? Não, e a forma como a gente tem hoje da comunicação ser muito instantânea, É. até eu tava vendo um conteúdo de Instagram esses dias, assim, que a pessoa tava fazendo quase que um cliente oculto, e aí foi na loja e saiu e já tava dando o relato dela ali, com, né, centenas de milhares de seguidores. Então, olha como é importante, né? Tá tudo muito bem alinhado para que essa mensagem vá desde um rebranding até um atendimento, porque a coisa é muito Muito rápida e rápido. muito instantânea. E continuando, né, nesse case que a gente passou junto, além de um rebranding, teve o lançamento de uma marca nova do zero. Teve. Então, assim, né, né, como se tudo estivesse nada Foi um tranquilo, turbilhão de né? coisas. Vamos É, agora, no meio disso, também lançar uma marca nova do zero. foi. É, de novo, né, do ponto de vista assim, teu de marketing, como que é você criar algo que não existe e de fato a gente, né, felizmente vê hoje, né, negócio rodando com loja, Super. Muito legal ver, né? dá gosto, né? Acho que assim a gente guarda É. memórias muito boas de falar, pô, que legal ter feito parte. E Fábio Davidovich esteve aqui, né, no episódio a gente conversou um pouco sobre isso e você falou de lideranças, né? Acho que Fábio e Richard aí são caras que nos guiaram muito forte com essa intenção. Mas como foi esse desafio, né? E era uma marca que misturava ali, era um lifestyle com tecnologia, criar algo do zero, mas com uma conexão de uma marca mãe. Como que é Respeitando a marca respeitando mãe. isso? Como que pro marketing é lidar com isso? Posso falar, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque nasce do zero. É uma página em branco, tem um desejo de produto, mas tem uma construção clara de atributos, tem uma história nova para ser contada, para ser testada. Vai funcionar ou não, a gente ficou sabendo ali na prática. Mas é muito mais fácil que movimentar uma marca de 25 anos, uma marca de 34 anos. Porque é isso, né? Então tem esse legado. Eu acho que a parte boa é beber do legado da marca mãe, emprestar todos esses atributos que ajudam essa marca, mas eu achei muito mais fácil. Achei incrível lançar uma marca do zero, e com muito espaço de mercado, com muita clareza, trazendo novos influenciadores, novas campanhas. E aí entra no dia a dia da operação, né?
como que você consegue equilibrar ali a priorização entre as duas marcas, o quanto o faturamento vai crescendo de uma e da outra também isso vai se adequando. Óbvio, as marcas novas são testes que, né, precisam ser equilibrados ali na equipe também. Então, eu acho que são muitos ajustes, né, de rota o tempo inteiro. Mas muito gratificante de ver tudo isso acontecer, né? Não, e aí, trazendo um pouco para a questão, né, de experiência, eu acho que tu já tem aí na tua jornada uma série, né? A gente vai falando dos eventos da Animalia, aí eu tava Aham. começando a lembrar aqui de um evento da Aramis que foi num terraço, que era da É. jaqueta, que era do NFT, aí Urban Performance, que tinha uma conexão um pouco com esporte, né? Acho que Então tem acho uma que, tendência a eventos de experiência poxa, de por marca. isso que, de novo, né, É. reforço aqui, acho que pro pessoal que tá ouvindo aqui, depois seguir um pouco mais os teus conteúdos, porque, gente, é uma conexão de um marketing com o negócio, com experiência, com cliente, mas eu Aham. acho que é muito vida real, assim. Você citou um pouco antes, daí eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais também nesse tema, do Animale Vintage, né? Sim. Que conecta aí temas que, né, estão sempre muito em voga aí no mercado da moda, que Uhum. é circularidade, com comunidade, com branding, com upcycling. Explica melhor aí pra gente como é que foi esse projeto. E olha como isso é potente como causa, potente para o negócio, potente para o cliente. Então, assim, imagina que durante um mês na Animale, você pode trazer qualquer peça de roupa de qualquer marca feminina, não precisa ser da Animale necessariamente, para ser avaliada na loja e ser trocada por créditos na nova coleção. Então, aqui já tem um movimento importante de circularidade, porque a gente pega essas peças, mas também provém para cliente comprar e, enfim, conhecer a nova coleção. Essas peças que entram para, que são doadas, a gente ajudou mais de 12 instituições. Só esse ano foram 6 instituições que foram cadastradas. É o 7º ano do Animale Vintage. Então, assim, é uma plataforma de 7 Caramba. anos que acontece em que a gente doa as peças que não são da Animale. E aí, conversando muito com essas ONGs, com esses institutos que capacitam mulheres, então tudo está muito conectado à estratégia da marca de exaltar a potência feminina. Tem instituto que vive da venda dessas peças o ano todo, assim, e vê a capacitação de mais de 5 mil mulheres, assim, é muito gratificante para a marca. É um movimento de moda circular que capacita e ajuda, né, outras mulheres. E aí, essas peças que são curadas pela marca, que são da Animale, em super bom estado, depois de um mês desse projeto, desse período, elas entram para um vintage shop. Então, assim, a inversão que a gente fez de valor para esse ano é que antes a gente fazia um bazar dessas peças. Uhum. Só que olha a diferença de valor de quando você. Sabe por que que essa peça é vintage? Ela existiu há X coleções, ela contou uma nova história. E deixa eu te falar, esse couro da Animale durou por 10 anos. Então, assim, Sim. o que você tá comprando agora, você não tem como comprar. Então, óbvio, acho que o mercado do vintage, o mercado do resale é enorme. Tem gente que entra por preço, que bom poder comprar uma roupa que eu não posso comprar e ter essa possibilidade, mas tem gente que entra pela história, né? Então, assim, eu olhava umas peças e falava, meu Deus, eu queria muito saber de que coleção é essa. Esse é o próximo passo que a gente quer, Sim, de sim. identificar e taguear todas as coleções para você poder ter isso mais pra frente. Só que fazer um vintage shop é muito diferente de fazer um bazar. Então, a hora que a gente agrega essa camada de branding nesse movimento, um branding positivo, porque tudo foi doado. Nada fica com a Animale da venda das peças para ajuda dessas instituições. Sim, Então, é é uma, muito é uma grande. ressignificação do brechó, né? Exato. Mas aí vocês conseguem trazer isso com um conteúdo e até de uma certa forma, né? Conectando com algo que você falou antes, assim. Animal tem um quê também da escassez, né? Assim, você tem que fazer aquela coisa ser desejada. E se você consegue fazer isso de alguma forma voltar depois, É. né? Daqui a pouco tem uma etiqueta que é diferente, que marcou uma coleção X, e você fala, caramba, isso aqui ainda é com aquele logo, com aquele formato, com aquela Exato. modelagem, né? E aí, É memória de marca. é memória que você consegue, né? Daí vira uma construção de conteúdo que não é aquela coisa para encher feed, né? Eu acho que tava na vinda pra cá, pra gravação desse episódio, eu tava ouvindo o episódio que a gente publicou com o Daniel Haddad, do Grupo Malve, e eles têm a sustentabilidade muito forte, né? Aham. E a gente tava, num determinado momento, falando, né, que verdade vende. E ele até falou assim, não, a gente até vende mal, porque pra gente é meio que natural fazer isso, tipo, é a nossa obrigação ser sustentável. Aham. Tem um ponto, Ju, que você vê que as marcas de moda estão começando a se atentar que isso é uma responsabilidade e não
puro marketing? Com certeza. Acho que sim. A coisa do consumidor mais consciente, a coisa do propósito. E não é à toa, assim. Você pode fazer vários níveis de sustentabilidade, várias estratégias. Eu volto pro branding para ele ser conectado com o que importa para sua marca. Então, aquela resposta, aquela pergunta que eu fiz do se você parar de vender roupa, o que que você vende? Na Animalia a gente desceu para 3 pilares. Então, assim, se a gente parar de vender roupa, a gente fala de moda com curadoria, porque hoje a gente tem projetos que curam novos artistas através de coleções. É um projeto super legal chamado Art Label, que você tem acesso a conhecer artistas através da marca. Então, se amanhã eu quiser vender batom, você confia na minha curadoria como comunidade. Então, esse é um pilar. O outro pilar é legado. Então, pra gente, o Animale Vintage traduz esse legado que a gente quer. Não é qualquer marca que tem um couro que vai durar 20 anos. Ou que tem uma seda que você vai poder vender, comprar no vintage shop depois de 10 anos. Então, ele sustenta também esse pilar de marca, capacita mulheres, que é o meu propósito, assim, é tudo muito amarrado. E aí, o terceiro pilar que a gente colocou como pertencimento, que é essa plataforma de mulheres. Então, quando eu te falo que eu faço um upcycling em cima dessas peças curadas e vendo para a comunidade, tá tudo muito amarrado. É difícil derrubar uma estratégia muito amarrada, Sim. né? Porque dependendo do seu ângulo, você vai construindo essa história na sua cabeça, mas a mensagem é coesa, então fecha a conta. Então é muito sobre isso. O Vintage, no 7º ano, a gente conseguiu fazer um super ano, esse ano de doações, volume de peças. Então, assim, a tendência é que ele cresça e que a partir do ano que vem, inclusive, ele vire uma plataforma de moda circular perene. Porque eu posso ter isso com você trazendo peças da sua esposa que comprou e cadastrando no site da Animale, né? Então ele vai Você gerando está uma nova cadeia. invertendo quase, né, a lógica que é a peça ir perdendo valor ao longo do Exato. tempo. Você está invertendo, A você gente está tá dando valor gerando e para ela. agregando valor não só para a peça, mas para a marca, seja com novas linhas, com, enfim, diversos formatos de gerar esse valor continuamente. Exato. E ao mesmo tempo, para a loja atual, você gera um crédito para essa cliente também comprar na coleção atual. Então, é via total mão dupla e acho que muito rico, né? Ju, dentro dessas, né, a gente está falando aqui, enfim, passamos por, né, Muito, moda muito. masculina, Aham. moda feminina, LinkedIn, Iguatemi, mas sem perder esse teu olhar de marketing, de design de experiência, de cliente, de jornada, Uhum. de dado, Aham. né? Se você pegar toda essa sua bagagem e a gente tentar projetar, né, o que está vindo para o marketing, assim, com essa sua, né, diversidade de áreas, né, porque às vezes as pessoas ficam muito, né, ah, não, eu sou marketing de eventos, né, eu sou marketing de moda, eu não sai, não quebra essa caixa. O que você vê que vai ser o maior desafio aí para o marketing nos próximos anos? Uau! Essa pergunta é uma pergunta de milhões. Eu, sinceramente, acho que o mercado, a área de marketing no mercado, todos, vai mudar drasticamente. Acho que inteligência artificial, novas plataformas vão ajudar a evoluir uma série de coisas, mas o marketing vai ser cada vez mais, é uma teoria minha, tá? Sobre comportamento, curiosidade e entender o que que você traz de novo para esse lugar, porque eu tava até falando, eu fui no SXSW, eu vou em alguns SXSW, sou fã desse evento de inovação há Sim, anos. E no último, eu não fui esse ano, no ano anterior, eu fiquei. Bom, só se fala de inteligência artificial há sim. 5 SXSW, já num lugar de ética, né? A gente nem questiona mais a tecnologia. E eu fiquei procurando, né, algum painel que me desse uma mensagem positiva. Porque todos eram, no final, catastróficos. Então, assim, é Sim. assim, não, mas tem um período de adaptação, mas no final vai ser isso aqui. E aí eu me lembro de entrar em um painel que me marcou muito. Eu queria muito ter pegado esse conteúdo, eu não consegui pegar esse conteúdo, porque são nas salinhas que acontecem muito pequenininhas, que você tem que dar sorte de estar naquele momento. Era uma agência, não me lembro o nome, inclusive. Era uma agência que mostrava um vídeo de um balão de ar, uma bexiga, caindo num cacto. E esse cacto, ao invés de estourar a bexiga, ele desfazia. E aí ela mostrava uma água batendo numa pedra e a pedra desfazendo. Então, coisas não lógicas acontecendo para provar que a inteligência artificial pode prever dado, prever comportamento, entrar em uma seara que a gente nem imagina que isso vai acontecer. Prever dado, sim, prever comportamento é mais difícil, porque você pode, através do dado, tentar entender o que vai acontecer, mas às vezes vai nascer em uma comunidade, é o que a gente estava falando. Uhum.
no sul da Ásia, uma contracultura que não é prevista baseada em histórico, baseada em dados, que você vai identificar e aquilo vai conectar as pessoas. Então, cada vez mais é sim sobre o cliente, é sim sobre o cliente no centro. O dado vai acontecer, a inteligência artificial tá aí pra gente Uhum. manipular, mas a leitura de comportamento, eu vejo um marketing cada vez mais imerso em psicologia, neurociência, para entender conexões humanas, porque daí que entra a coisa da comunidade, né? Quando o Sim. cliente está conectado com você, ele é muito mais fiel, ele converte mais, ele traz outros clientes num custo muito mais barato também, porque já faz parte daquele grupo. Então, eu acho que vai ser um caminho meio que sem volta. Há uns 2, 3 anos atrás, quando a gente falava muito de comunidade, eu ainda falava, tá, mas como essa conta se paga efetivamente, né, de investimento? Hoje eu vejo com muita clareza, que é muito sobre conexões. No final das contas, né, é aquela coisa, são pessoas usando tecnologia, né? Então Exato. você pode ganhar eficiência, você pode ganhar escalabilidade, você pode ganhar agilidade, mas no final das contas, se você conectar, né, a forma como você se conecta, como uma marca, né, trazendo aqui para o nosso caso, é, cara, isso não vai mudar, Não né? vai Então, mudar. E assim, as tendências que vêm surgindo muito forte da contracultura, porque a contracultura sempre vai te contar o que, que ela é contra a tendência que tá vindo. Mas todo mundo quer estar offline, as pessoas querem compartilhar menos, as pessoas estão exaustas de tanta sim. informação. Então, nesse momento que você entrega para essa cliente uma experiência que ela não pode ter e que talvez ela nem precise postar, que tá tudo bem. Você entrega um valor que é muito intangível para ela, né? Então, isso só acontece se você conhece bem a comunidade. Eu acho que é muito o caminho que a gente tem que perseguir. Sim, e tem muito até, você foi falando isso, e eu me lembrei de outro, né, momento pro varejo que pegava muito, que era as lojas físicas vão acabar. Nossa, passamos por esse Então, momento. assim, de Sim. uma certa forma, né, É. claro que o digital cresceu, que a gente hoje tem muito mais facilidade, né, poxa, a gente vê empresas aí que o digital às vezes é 15, 20%, 25% da venda, Aham. mas, cara, nada muda aquela coisa de você ir na loja, ter uma experiência, olha o que você trouxe ali do provador, né? Imagina se as lojas físicas fossem acabar, por que que a marca estaria investindo em fazer lá uma experiência? Cara, porque é o que o meu cliente quer. Não é que ele não queira tecnologia, mas ele Exato. vai querer tá próximo, né? E eu acho que tudo quando começa a ser demais, né? O pessoal começa a ir deixando, né? Exato. Criação de conteúdo. Poxa, a IA super cria conteúdo. Cara, começou a ficar chato. Porque você Textos começou a ler, iguais. você começou a ler os textos todos iguais. Então, É. assim, cara, e aí você começa a buscar quem faz o conteúdo, né, original. Você começa a Aham. buscar de novo, talvez, aquele conteúdo no presencial, Exato. né? Eu mesmo agora estava me perguntando, né, assim, com toda essa questão aqui do podcast do Simplesmente Varejo, né, de trazendo um conteúdo de uma forma diferente, cara, eu vou fazer um evento presencial, porque eu preciso fazer essas pessoas se enxergarem, Aham. né? Não é só fazer reunião no online, não é só gravar, né, conteúdo, mas é também, cara, eu vou criar também esse momento físico, né? E essa válvula de escape para as pessoas, sabe? Então, isso é muito potente. Eu faço parte de algumas comunidades, mas a mais potente que eu tenho é uma comunidade de liderança feminina que tem uma agenda de eventos muito aquecida. E eu tenho muito fomo, porque eu não consigo ir em todos aqueles eventos. Sim. E aí eu sempre vou nos mesmos eventos. Networking, nananã. E eu me lembro de falar para essa pessoa, uma das pessoas que lidera a comunidade, falar, eu queria tanto um evento, eu vou em um evento fora da rota, assim, para vou falar de como tomar água da melhor forma neste copo, porque eu quero abrir a cabeça e essa Sim. comunidade me permite fazer isso. Então, acho que identificar o que é importante para o seu cliente, para a sua comunidade, o que ele gera valor, faz sentido. Aí voltamos para a psicologia da marca. A cada 7 anos a gente tem uma passagem de mudança da vida, né, comportamental, Uhum. né, que são os setênios, que independente se é mulher, homem, idade, independente do que você quer fazer, você passa por isso. Então, assim, estudar isso, por onde eu tô passando. Se eu tô num período de consolidação profissional, vamos fazer networking para essa comunidade, porque vai ajudar. Agora, não, eu tô num período já de maturidade plena, já passei por isso, eu escolho o que eu quero fazer agora, é outro tipo de evento. Então, não tem fórmula de comunidade, tem que conhecer muito bem com quem você tá falando, volta tudo para ser cliente ou não, desenhar a experiência para essa pessoa, né? É Porque ela pode viver. é o cliente. No No fim, final é. das contas, tudo volta para o cliente no centro, mas um cliente no centro que eu trago muito assim, que é o vida real, assim, né? Não é o cliente no centro
só no PowerPoint da estratégia, né? Você de fato entender o que esse cara valoriza. Acho que muito legal isso que você trouxe, porque eu também comecei a perceber, eu falei, caramba, né? Na Trinômio lá eu tenho uma série de diretores, de fundadores de marcas, que todos vivem, né, as mesmas dores no varejo. E às vezes esse pessoal que tá num cargo muito alto, tá muito sozinho, né? Uhum. E aí eu falei, cara, eu preciso botar esses caras na mesma sala. Isso é perfeito, porque se esses caras forem procurar eventos sobre isso pra ir, é muito superficial. É muito vago. Chega um momento que você vai em alguns eventos, tem palestras, né? É muito legal estar lá, mas você não consegue trocar com as pessoas. A Ou gente são muito sabe quem amplos, tá né? lá. Ou né, a gente tem eventos aí, 100 mil pessoas. Nem sei quem são essas pessoas. Então, assim, poder trocar e curar é sobre ser curador, Curadoria, né? sobre ser curador de comunidade, entregar valor. É por isso que eles vão continuar com você, né? Eu falei esses tempos, né, sobre essa jornada do Simplesmente Varejo, eu tô entendendo o que é conteúdo de verdade, assim, né? Sim. Como toma tempo, né? Como não é simplesmente só pegar e sair gravando, como a gente tem que, de fato, ter esse entendimento de com que pessoas a gente tá se comunicando do outro lado. Exatamente. Ju, vamos chegar na pergunta clássica aqui desse podcast, né? Acho que, como você disse, acho que a gente podia, né, ter aqui mais Muito. horas aí. Gostei muito do que você trouxe, design de experiência aí, Uhum. pessoal que ouviu, acho que vale voltar para escutar, porque eu vou voltar para pegar ali o que você explicou. Mas aqui, né, vamos trazendo, né, para nossa pergunta que todo mundo que senta nessa cadeira responde: o que que é para Juliana fazer o varejo ser simples? Vou resumir tudo que a gente falou. Porque a gente falou muito sobre isso aqui pra mim. Fazer o varejo ser simples é ter clareza. Isso é muito difícil. Porque isso é um mergulho em quem você é, pra que você existe, quem que é seu cliente, o que você entrega. Sem essa clareza, tudo fica muito confuso. Então, acho que ter clareza pra ter esses direcionadores e poder tomar decisão. Porque clareza traz decisões mais fáceis. Então, acho que facilita a vida de todo mundo, de todas as áreas. Então, pra mim, é clareza. Nossa, eu gosto muito dessa palavra. Acho que é até uma palavra nova, viu? De É, todas ninguém as falou? perguntas, eu Que acho que bom. clareza não chegou a vir. Eu acho que já veio conexão, já veio pessoas, já veio, Aham. né, uma série de questões assim. Mas nossa, eu trago muito, né, como da minha veia de números, assim, eu falo às vezes para meus clientes, eu falo, eu vou te mostrar o mesmo número que você já vê, mas de uma forma mais clara. Se você tiver clareza em ver o seu número, você vai conseguir entender melhor as coisas e aí a gente vai puxando dali. Então, isso vale para uma série de questões, né? Às vezes muitas pessoas, né, como eu fiz uma transição de executivo para empreendedor, como é que você fez isso? Eu falei, cara, quando eu tive clareza do que eu queria buscar, tudo fica mais fácil, né? E não é a gente simplesmente, não é abandonar o que a gente já tem, mas sim construir algo que realmente faz sentido. E eu acho que, cara, aquela coisa, no momento em que você achou o famoso, né, propósito, e Uhum. aí eu até brinquei esses tempos quando eu tava falando sobre isso com uma pessoa. Propósito não é aquela coisa do teste vocacional. Exato. Propósito é aquilo, cara, eu gosto de fazer, eu sou bom nisso e eu vou Por achar uma intenção nisso. forma de fazer isso ser ainda maior, né? É. Então, acho que essa é uma excelente palavra aí que resume muito o que a gente falou de marketing, de cliente, de moda, de sustentabilidade. Mas acho que e você também nos seus trabalhos, né, traz isso, né, uma clareza, né, como um marketing claro conecta, né? E resultado aí a gente sabe que é uma consequência, né? Acaba sendo Coerência traz resultado. exatamente. É isso. Eu também a frase que eu gosto é a verdade vende, É né? isso. Então, É isso. eh, Ju, o pessoal que quiser te acompanhar, tuas redes sociais, onde que você tá mais ativa, no Instagram, LinkedIn. Instagram mais ativa, porque é mais dia a dia. Também tô no LinkedIn, né? Como uma ex-LinkedIn, preciso Sim. representar a plataforma, mas Instagram Judáurea e no LinkedIn também, Juliana Dáurea. Maravilha, muito obrigado por esse papo. Muito bom a gente se reconectar, né? A gente Muito, só vinha adorei. no digital, nas Exato. mídias ali No e Instagram, no né? Instagram. Então, agora a gente conseguindo bater esse papo e levar muito conteúdo. Tenho certeza que quem escutou deve estar aí com a cabeça, com algumas pulguinhas aí de como transformar marketing em resultado e com um olhar para o cliente e para o negócio. É isso, adorei. Obrigada pelo espaço. E seguimos aí transformando e impulsionando o varejo, né? Maravilha, Ju. E se você gostou desse episódio, já compartilha, segue o Simplesmente Varejo nas redes sociais, né? No YouTube, no Spotify com o nosso podcast. No LinkedIn tem newsletter toda segunda-feira.
E quinzenalmente, episódio novo aqui do Varejo Sem Achismo. Até o próximo episódio.